Boa noite a todas, a todos que nos ouvem. A Nakba não acabou, ela é contínua. O que está acontecendo agora, nesse momento, na faixa de Gaza, o que está acontecendo agora, nesse momento, na Cisjordânia, são continuidade do que começa a acontecer um pouco antes de 1948, na verdade, quando tem esse início desse processo que nós chamamos de Nakba, a catástrofe. A data de 15 de maio, que é usada para rememorar a Nakba, é uma data escolhida para chamar a atenção que a fundação do Estado de Israel, acontecida no 14 de maio, é a grande catástrofe. É a catástrofe que se abate sobre a Palestina. Mas o que então se chama de Nakba já vinha acontecendo antes. As origens da Nakba estão no sionismo. E daqui a pouquinho eu vou me encaminhar para falar exatamente de como é que esse movimento ideológico, racista, supremacista, colonialista está configurado e como ele é muito próximo do nazismo. E aí vale a pena a gente lembrar que também, enquanto o nazismo era vitorioso, havia um silêncio no mundo. E, anos depois, as pessoas se perguntavam: mas como é que os alemães deixaram acontecer? Mas como é que ninguém fez nada? Esta pergunta, muitas das pessoas que hoje se calam farão daqui 10, 15 anos. Como é que o mundo deixou acontecer por tanto tempo o genocídio em Gaza, a limpeza étnica na Palestina? Então, a limpeza étnica na Palestina é um plano escrito, documentado, plano Dalet ou plano D, Dalet em hebraico a letra D, plano D, porque era o quarto plano. Teve o plano A, o plano B, o plano C e o plano D. O plano D foi executado. E vejam, o plano D foi executado minuciosamente de acordo com o que foi planejado. O Ilan Pappe, que o professor Barreto já citou aqui para nós, no seu livro Limpeza Étnica na Palestina, chama atenção para isso. 10 de março de 1948, em Tel Aviv, um grupo de 11 homens, veteranos líderes sionistas, jovens oficiais militares sionistas, fecham o plano que dali a um mês seria distribuído para as forças das milícias sionistas, Haganah, Irgun, Lehi, que então executariam o plano. Eu leio um parágrafo de Ilan Pappe. Nessa mesma tarde de 10 de março de 48, foram enviadas ordens militares às unidades sobre o terreno para preparar a expulsão sistemática dos palestinos de vastas áreas do país. As ordens estavam acompanhadas de uma descrição detalhada dos métodos que deveriam ser empregados para desalojar as pessoas pela força. Intimidação em grande escala, assédio e bombardeio das aldeias e centros populacionais, incêndio de casas, propriedades e bens, expulsão, demolição e, finalmente, a colocação de minas entre os escombros para impedir o regresso de qualquer um dos expulsos. Cada unidade das milícias sionistas recebeu a sua própria aldeia, a sua própria lista de aldeias e bairros selecionados como alvos desse plano. Com o nome em código de Plano D, era a quarta e definitiva versão dos planos anteriores. Essa quarta versão explicava com clareza e sem ambiguidade: os palestinos teriam que sair.
A meta do plano era, de fato, a destruição da Palestina. Fecho as aspas do Ilapap para dizer: esta continua sendo a meta do sionismo. A expulsão sistemática dos palestinos, a destruição das cidades e aldeias da Palestina. Um mês depois desta decisão que eu acabei de ler, ocorreu o massacre famoso, tristemente famoso, massacre de Deir Yassin. 9 de abril de 48, na madrugada, a aldeia é invadida pelas milícias Irgun e Lehi, com o apoio de artilharia da terceira milícia, Haganah. Essas três milícias, mais tarde, logo daqui a pouquinho, juntar-se-iam para formar as IDF, Forças de Defesa de Israel. O dito exército mais moral do mundo foi formado por três milícias terroristas. Os milicianos varreram as casas de Deir Yassin com tiros de metralhadora, mataram os habitantes, juntaram os sobreviventes e os assassinaram a sangue frio. Alguns outros foram feitos prisioneiros e vendados e desnudos, colocados em cima de caminhões. Esses caminhões desfilaram pelas ruas de Jerusalém para intimidar o restante da população palestina. Um relatório de 48 da missão britânica nas Nações Unidas diz assim: mulheres e crianças foram despidas, alinhadas, fotografadas e depois abatidas por disparos de armas automáticas. Aqueles que foram feitos prisioneiros foram tratados com uma brutalidade degradante. O historiador israelita Benny Morris disse o seguinte: saquearam sem escrúpulos, roubaram dinheiro e joia dos sobreviventes, queimaram os corpos. Ocorreram desmembramentos e violações. Martin Buber, intelectual judeu bastante conhecido, escreveu: em Deir Yassin, centenas de homens, mulheres e crianças foram massacrados. Que a aldeia permaneça e que a sua desolação seja um símbolo terrível e trágico, e um aviso ao nosso povo de que nenhuma necessidade militar poderá alguma vez justificar tais atos de assassinato. Então, isto foi o início da Nakba. Quando corre a notícia desse massacre, a população palestina, agricultores, desarmados, ficam amedrontados. E não é o único massacre. Logo depois tem outro, e mais outro, e mais outro. No total, 15 mil pessoas são mortas e 750 mil pessoas são deslocadas à força, para fora das suas residências, para fora dos seus territórios. Alguns se refugiam no que hoje nós conhecemos como faixa de Gaza, alguns se refugiam na Cisjordânia, muitos se refugiam na Jordânia e em outros países árabes. Volto ao Ilapap e o plano D. Uma vez que a decisão foi tomada, demorou 6 meses para se completar a missão. Quando terminou, se havia deslocado metade da população nativa da Palestina, cerca de 800 mil pessoas, destruído 531 aldeias, esvaziado 11 bairros urbanos. O plano adotado em 10 de março de 48 e, acima de tudo, sua implementação sistemática nos meses seguintes é um exemplo claríssimo de limpeza étnica. Isto, então, foi a Nakba. Isto, então, foi a fundação
do Estado de Israel. Estado de Israel foi fundado desta maneira. Israel é um Estado criado pela obra dos sionistas. Não por outro motivo, é o único Estado do mundo que não sustenta uma nacionalidade, mas uma raça, uma etnia. É um Estado judeu pela sua Constituição. O sionismo é um movimento racista que logrou criar um Estado através da ocupação colonial. Agora, os cidadãos desse Estado não são todos racistas, não são todos sionistas. E muitos deles não nasceram nesse Estado. Aí, então, eu trago uma definição rápida. Judeu é etnia, cultura, religião. Israelense é o gentílico de um Estado. Pode ser judeu, cristão, muçulmano. E sionista é a pessoa que defende a expropriação de terras palestinas para a colonização por europeus judeus. Essas definições eu trago do glossário do professor Samuel Brown, da PUC do Rio, um professor judeu. Diz ele: nem todo israelense é judeu, nem todo judeu é israelense, nem todo israelense é sionista, nem todo sionista é judeu, nem todo judeu é sionista. Aliás, digo eu agora, os judeus não têm qualquer obrigação de ser sionistas e muitos não o são. Muitos são expressamente antisionistas. Portanto, apontar que Israel é um Estado terrorista não é uma ofensa aos judeus. Não é antissemitismo. Como também não é uma ofensa aos judeus lembrar que o parlamento de Israel votou em 2018 a lei da cidadania para ser formalmente, legalmente, um Estado racista, de supremacia étnico-racial. Sabe qual outro Estado também era legalmente racista? A África do Sul, do apartheid. Não há espaço no mundo para um Estado racista. Não é defensável um Estado supremacista de apartheid. E aí é preciso desse contexto para entender o que se passa na Palestina. Hoje, o que se passa na Cisjordânia, o que se passa em Gaza, aquilo que o Mohamed vai falar para nós daqui a alguns minutos. Eu queria, antes de concluir, lembrar a violência que gera a morte de civis não pode ser justificada sob nenhum ponto. Seja a ofensiva do Hamas, sejam os bombardeios das forças de defesa de Israel. A violência que gera a morte de civis não pode ser aceita. Mas o mundo parece que não enxerga os civis palestinos mortos pelos bombardeios de Israel. Aí eu avanço para chamar a atenção de que a violência do oprimido é gerada pela violência do opressor. Sabe quem ensinava isso? Quem disse essa frase? Malcolm X, Frantz Fanon, Nelson Mandela, Pepe Mujica. Desses 4, 2 pelo menos, todos nós aqui sabemos quem são. E esses 2 viraram heróis do mundo, Nelson Mandela e Pepe Mujica. Faróis da ética e da moral da humanidade. Está na hora da humanidade, então, seguir os seus faróis. Nelson Mandela disse: enquanto a Palestina não for livre, ninguém será livre no mundo. Frantz Fanon, historiador, militante na libertação da Argélia contra o colonialismo francês, disse: o colonizador cede apenas com a faca no pescoço. A descolonização não é uma teoria acadêmica, é um ato material
de retomada da terra, de libertação e autodeterminação. A questão, digo eu agora, fechando as aspas, a questão é que aos povos colonizados, como os palestinos, muitas vezes não resta outra alternativa a não ser a violência. Então, a luta contra o colonialismo começa lá na fundação do Estado de Israel, começa durante a Nakba e continua, não acabou. A limpeza étnica também continua. A resistência é contra a limpeza étnica, a resistência é contra o colonialismo. A violência que as pessoas enxergam e que os meios de comunicação mostram nos ataques do Hamas, essa é uma violência fruto do colonialismo israelense, fruto do colonialismo israelense operado pelos sionistas, que segue a lógica dos colonialismos por povoamento. Enquanto houver terra indígena, os colonos buscarão expropriá-la. Enquanto houver resistência indígena, os colonos buscarão silenciá-la. A ofensiva dos ruralistas brasileiros sobre as terras indígenas na proposta do marco temporal é a mesma lógica que vai do Brasil a Israel e que é a lógica que operou a colonização dos Estados Unidos pelos ingleses, do Canadá por ingleses e franceses, da África do Sul, da Austrália, da Nova Zelândia. A eventual reação violenta de indígenas brasileiros contra o roubo de terra por grileiros está na mesma racionalidade observada em Gaza. Termino, passo para o Mohamed, que vai continuar, chamando a atenção que o que nós estamos fazendo aqui é tentar trazer à tona a lógica colonial que estrutura a violência opressora contra o povo palestino e em outras localidades do mundo, porque é necessário construir novas alianças internacionais de solidariedade capazes de enfrentar o combate à ordem internacional, hoje liderada pelos Estados Unidos, que permite que esse regime de apartheid colonial se mantenha de pé. A libertação da Palestina virá da mudança da opinião pública mundial, do aumento de forças, comitês, frentes, núcleos, grupos de apoio e solidariedade à Palestina. Até lá, precisamos todos nós aprender com este povo que não desiste de resistir para existir. Os palestinos não desistiram de existir e não desistirão de resistir enquanto existirem.